A paz do Senhor a todos! Começando mais uma programação, perguntas e respostas com o nosso apóstolo Alessandro Gregorotti. Nós temos hoje a pergunta do nosso irmão Eric, da cidade de Montemor. Ele pergunta sobre carne de porco, se podemos ou não comer carne de porco nos dias de hoje. E ele ainda fala que ele está congregando pelas ondas do rádio e ele quer servir verdadeiramente a Cristo. Ô glórias! Apóstolo, é com você. Ô Glória, obrigado, cooperadora Priscila, Deus abençoe. Com certeza, vou poder ajudar aí na Bíblia, né, usado pelo Espírito, aqui o nosso irmão Eric de Montemor. Deus abençoe, obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, irmão Eric, nós temos que saber dividir os tempos, porque a Bíblia, ela é uma só, a Bíblia é um Deus só, mas são tempos e objetivos diferentes. Porque nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Adão e Eva, depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Noé. Depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Abraão. E depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Moisés, a lei e os profetas. E depois nós temos o último objetivo de Deus, projeto e tratado, que é através de Jesus Cristo na geração que somos nós nos dias de hoje, a geração eleita de Cristo. Então, primeiramente, quando nós falamos em carne de animais, a qual Deus classifica ou classificava como imundo, você tem que entender que isso está na lei, isso não está na graça. Então, quando você lê a lei, eu quero aconselhar que são muitas passagens da lei e eu não consigo trazer tudo para você aqui, porque a gente tem um tempo para trazer. Eu fiquei sabendo uma coisa que às vezes até entristece. Olha, Gregorotti, lá no YouTube tem que ser 10, 15 minutinhos, senão o povo não tem tempo de assistir, não tem paciência. Não, nós temos que ter paciência. Porque o Espírito que habita em mim, habita em você, então nós temos paciência. Mas nós vamos tentar ajudar, né? Vamos diminuir para os minutinhos aí, amém? A gente está tentando ajudar para ajudar você. Então, quando você fala de proibições de alimentos, e tipo de alimentos e tipo de carnes, isso nós estamos falando de um projeto que Deus tinha com a lei, Moisés e os profetas, e não o projeto que Deus tem com a gente. Por quê? Nós temos que saber dividir. Deus é o mesmo, mas os projetos são diferentes. Então, se você lê o livro de Êxodo, anota aí, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio. Esses livros foram usados para escrever toda a lei que Deus deu por intermédio de Moisés, complementos, para que pudesse perdurar, valer, prevalecer até a vinda de Cristo. Então ali você vai ver, sim, que ele vai ter restrições de alguns animais, restrições de carne, e ele vai classificar a carne de porco como imunda. Amém? Classificar a carne de porco como imunda. Mas hoje nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Então vamos ver a Bíblia, porque primeiramente nós temos que descartar essa possibilidade de eu e você vivermos essa obediência baseada na lei. Porque se você olhar o Evangelho de Deus através de Cristo para a sua igreja, que somos nós nos dias de hoje, você vai ver que nem Jesus, nem os apóstolos, nem as cartas, nem a Bíblia, nem a palavra do Novo Testamento fazem restrições alguma. Pelo contrário, você vê que na revelação que Deus dá para Pedro, no manto sujo e limpo, ele está mostrando da carne de animais, toca, come, não. Ele está fazendo uma parábola. Eu entendo que ele está fazendo uma parábola, que a palavra não ia ficar só para os judeus, para os israelitas, mas também seria pregado para os gentios. Mas é uma comparação para você entender. Então, na graça, Cristo, ele não fala isso, o Espírito não fala isso, nem Pedro, Paulo, André, Tiago, Matias, nenhum dos discípulos, Mateus, nenhum deles falam e fazem esse tipo de colocação, a não ser 2 pontos que eu vou trazer para você já já. Então, hoje não tem problema nenhum comer esse tipo de carne, carne de porco e carne nenhuma é pecado comer. Então, se você quer entender, você vai ler lá o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros vai trazer tudo para você do projeto que Deus tinha através da lei com Moisés e os profetas e os reis que perdurado até a vinda de Cristo. Lá você vai achar. Mas você tem que entender que se eu deixar de comer carne de porco e alguém perguntar para mim, mas aonde está isso na Bíblia? Ah, está lá nos mandamentos, está lá na lei. Eu estou me justificando pelo algo que eu não devo me justificar hoje. Eu estou praticando e obedecendo um algo a qual não vale para mim como lei, como regra nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz, para você entender. Ah, pastor Gregorotti, mas a Bíblia não é tudo Deus que escreveu? Sim, ela foi escrita e toda a parte dela valeu, perdurou e tinha sua eficácia e obediência em cada geração.
E nós não somos a geração de Adão e Eva, nós não somos a geração de Noé, nós não somos a geração de Abraão, nem a geração de Moisés, as leis dos profetas, nós somos a geração de Cristo. Então nós temos que obedecer do que Deus deixou para nós depois de Cristo. E o restante que ficou para trás, temos que ler, ter conhecimento para saber o nosso Deus, mas usar como exemplo e advertência, e não como prática, doutrina, regra, e dizer que é pecado quem não faz. Vocês deviam ler mais a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo vós desligastes, vós que procurai, justificai-vos pela lei da graça decaíste. Então Gálatas 5,4 está sendo bem clara. De Cristo a gente vai se desligar. De Cristo você vai se desligar. De Cristo nós seremos desligados. Desde o momento em que nós queremos justificar os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas obediências, os nossos procedimentos baseados na lei. Eu me desligo de Cristo e da graça decaíste. Você sabe que é o desligar de Cristo? É a mesma coisa que um nenê que está ali no ventre, na barriga da mãe, ligado pelo umbigo, né, pelo cordão umbilical, corta aquele cordão, aquela criança vai morrer. Então, quando você começa a se justificar, viver, basear e praticar as regras da lei, colocar como regra de fé e prática, colocar de quem nem pratica, ou colocar que quem não pratica está pecando contra Deus, você está se justificando, praticando, vivendo as coisas da lei. Assim, você e eu, qualquer um que fizer isso, se desliga de Cristo e da graça a gente cai voltando para a lei. Então você tem que entender que as pessoas começam a praticar a lei, pregar a lei, primeiramente eles praticam, eles pregam muitas vezes por conveniência, porque gostam, porque querem ser diferente dos outros, aí inventa uma moda, pega um mandamento, pega uma doutrina, pega uma lei, pega uma regra e aplica tudo isso sobre essas coisas, sobre essas pessoas, sobre tudo isso. E aplicando e jogando sobre isso, aí chega um momento em que eles começam a se afundarem mais ainda no espiritual. Como? Dizer que quem não faz está pecando. Quer dizer, além de eles usarem a base da lei como justificativa dos seus atos, procedimento, atitude e vivência, eles começam a se afundar mais ainda, dizendo que quem não pratica tais atos baseados na lei estão pecando contra Cristo, pecando contra Deus. Mas a palavra diz em Gálatas 5,4, a palavra é bem clara, Gálatas 5,4, se eu viver qualquer coisa e me justificar baseado na lei daquilo que eu estou fazendo, de Cristo eu estou me desligando e da graça de Cristo eu estou decaindo. E olha o que a palavra diz em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, pastor, mas Jesus fala em Mateus, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Cumpriu, acabou, cumpriu. Pessoa vai na sua casa fazer uma limpeza, chega de manhã, limpa a casa toda, chega no final, cumpri minha tarefa, cumpri meu dever, acabou, estou indo embora. Cumpriu. Ele não revogou as profecias, as revelações dos profetas, ao qual na vida dele ia se cumprir, pendurado no madeiro, jogado sorte, e além disso, ressuscitar ao terceiro dia, como as profecias se cumprem até hoje, vão se cumprir até o momento que ele vai vir de volta. Então ele não revogou as profecias, revelações que Deus usou a boca dos santos profetas para revelar, dizendo que aconteceria, e o próprio Jesus foi profecia. Foi falado a profecia, foi profetizado, foi falado que ele viria. Então isso ele não revogou, mas a lei ele cumpriu, acabou, rasgou-se o véu. Então ele fala, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Então se você não crê em Jesus, vai viver na lei, mas se você é em Cristo, vive. Se você crê em Cristo, ele é o fim da lei para você. E olha o que a palavra diz em Lucas 16:16. A palavra é bem clara. A lei e os profetas, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram, quer dizer, vigoraram, valeram, tiveram seu prazo de validade. A lei e os profetas vigoraram, valeram, tiveram seus prazos de validade. Até João Batista. Desse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça para entrar se apoderam dele. Então você vê, a lei, os profetas vigoraram, valeram, tiveram seu prazo de validade funcional até João Batista. Depois de João Batista, com o batismo de arrependimento, vem sendo anunciado o reino de Deus. Oh, glória! Não é difícil de entender, é fácil. O problema é que muitas vezes a gente não quer, porque ninguém quer sair da Arca da Aliança. Ninguém quer perder o cajadinho de Moisés que vai abrir o teu mar. Ninguém quer perder aí um mergulho de Naamã que vai dar os milagres. Ninguém quer perder o Vale do Sal que vai te dar vitória. Abre os olhos, igreja. É o mesmo Deus. Ele agiu com isso e por intermédio disso com aquele povo. Hoje, quem habita em nós? O Espírito Santo. E ele tem todo esse poder e age para fazer todas as coisas por intermédio de nós, pela glória de Deus.
Então, nós não podemos dizer que no dia de hoje eu não posso comer carne de porco ou qualquer tipo de carne de animal baseado nas leis que Deus deixou para Moisés e os profetas que vigoraram, valeram até João Batista, até Jesus, e depois de Jesus já não valem mais para nós vivermos. Tanto é que Jesus não prega e não fala sobre isso, nem os apóstolos, nem nas cartas e nem em posição nenhuma. Amém? A Bíblia, a palavra não é confusa. Confusão são os homens e as mulheres que estão fazendo. Agora vamos na graça. Vamos falar de Jesus, da igreja. A regra que Jesus, ou que Deus tem através de Jesus para nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Comei, olha só. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25 até o 31. Comei, já é uma ordem, comei de tudo que vende no mercado, sem nada perguntados por motivo de consciência. Eita Deus. Então está dizendo... Aonde eu compro carne de porco? No açougue, mas também no mercado. Então comei de tudo que vende no mercado, sem perguntares para ninguém nada, e para que não tenha motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Quer dizer, até se os incrédulos quiserem me convidar para comer um ovinho frito, uma batatinha frita, um torresminho lá na casa do incrédulo, do pecador, comei de tudo que põe na mesa sem nada perguntar. Amém? Por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Quer dizer, se eu for convidado por um incrédulo para almoçar, jantar, comer alguma coisa, e ele disser que aquele alimento é sacrificado a ídolos, eu já não vou comer. Mas se ele não falar nada, eu também não devo perguntar. Eu posso comer de tudo que põe na mesa, até o torresminho, a pururuca e a carne de porco. Amém? Consciência, digo, não atua propriamente. Olha aqui, seremos julgados pela consciência alheia. Consciência, digo, não a propriamente atua, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia. Abre os olhos, irmãos. O povo está aí achando que com a liberdade pode fazer o que quer, agir o que quer, do jeito que quer, e as pessoas que olham para você e entendem que você é cristão, você serve a Deus, se está fazendo aquilo que Deus autorizou, e está induzindo a consciência dele a praticar o mesmo. E aí eles caem, pecam, e você vai ser julgado pelo pecado que eles estão cometendo, porque está sendo julgado e ele caiu pela consciência alheia. E olha o que a palavra diz no versículo 30. Se eu participo com ações de graça, porque lhes ser vituperado, por causa daquilo, porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, na graça, a palavra é clara. Comei tudo que vende no mercado. Comei tudo que põe sobre a mesa. Comei tudo que nos apresentar. Comei de tudo que nos oferecer. E comei sem nada perguntar. Mas se algum dia você for na casa de alguém comer e alguém falar, olha, essa comida é pro meu santo, é pro meu orixá, é pro meu guia, é pro meu voodoo, é pro meu isso, pro meu aquilo, aí você fala, Deus abençoe, obrigado, mas eu não vou comer. Caso contrário, pôs na mesa, você não precisa ficar perguntando, isso aí é disso, isso é daquilo, essa carne é não sei do que, você não precisa perguntar nada. Jesus está falando, palavra está falando, a Bíblia está falando, Paulo está falando, comei de tudo, sem nada perguntar. Então não precisa perguntar nada. Ora, Senhor, agradeço ao Senhor por esse alimento, que o Senhor abençoe e santifique, em nome do Senhor Jesus, obrigado, abençoe esse lar, essa família, os nossos lares, abençoe a todos, lembra daqueles, meu Pai, que não tem nem o que comer, o que beber, abençoa santificando, suprindo as necessidades do meu próximo, em nome de Jesus, amém. E ali você come, e Deus santificou, Deus abençoou, e Deus vai nos dando a direção. Então não existe hoje como a gente querer criar uma doutrina baseada nas palavras de Deus, através de Cristo, através dos apóstolos, através dos discípulos, através da Bíblia, da graça, e proibir alguém de comer carne, comer legume, comer alguma coisa. É igual São Jesus. É igual quando as pessoas falam, eu fiz o jejum de Daniel. Primeiramente, Daniel não fez jejum. Daniel fez um propósito. E Daniel é lei, nós somos graça. E aí a pessoa, vou fazer um jejum de Daniel, não vou comer legumes. A palavra está dizendo para nós, comer de tudo que vende no mercado. Se você quer jejuar, sim, o jejum tem na graça, temos que jejuar. Ensino para vocês outro dia. Só que jejuar é se abster de qualquer alimento e qualquer líquido. É não comer nada e não beber nada. Então não existe jejum. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu fiz um jejum de Daniel. Eu me abstive da Coca-Cola uma semana. Meu Deus do céu. É assustador
como as pessoas são enganadas e estão acreditando que isso funciona e Deus está falando, que legal, ele parou a Coca-Cola uma semana por mim. Vamos abrir os olhos, irmão. Não existe para nós na graça hoje jejum de Daniel. E Daniel não fez jejum, ele fez um propósito, se abstendo das iguarias do rei e depois se abstendo de alguns alimentos para poder buscar durante 21 dias que o anjo trouxe a benção para ele. E é lei. E nós estamos na graça. Então, se nós fizermos um jejum baseado, ou um propósito baseado em Daniel, nós estamos fazendo aquilo justificando-se pela lei, se desligando de Cristo e da graça decaíste. Então, não há pecado a gente comer carne de porco. Ah, pastor, mas tem algumas igrejas, algumas religiões que proíbem. Proíbe é o que eu falo, eles querem ser diferente. Eles não querem ser igual a todos, servir a Cristo, ser diferente. Mas não existe 3, 4 Jesus diferentes para haver diferença entre nós. Nós temos que estar no mesmo fé, na mesma harmonia, no mesmo amor, no mesmo Espírito e no mesmo Cristo Jesus, que deu para nós a vida naquela cruz. Amém? Agora, existe sim uma exortação, biblicamente na graça, que aí eu e você não devemos nos alimentar disso que nós vamos trazer agora. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenhais das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue de animais. Então sim, para nós isso está na graça. Do porco não, não está falando da carne de porco. Na graça não tem, você não vai achar. Então não tem como doutrina para nós. Então eu posso comer a carne de porco e de todos os animais. Mas aqui, juntamente com outro versículo bíblico, que está em livro de Atos, capítulo 15 também, versículo 29, Atos, capítulo 15, versículo 29 agora, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Então ele está falando 2 pontos predominantes para nós nos dias de hoje. Qual é? Não comer carne de animal sufocado. O que é isso? Antigamente, né? Hoje acho que não tem mais, tinha na fazenda, aí chegava lá, vamos fazer uma galinhada, ia lá, pegava o pescoço da galinha e quebrava. Tá aqui, animais sufocados. Também eu não vou chegar, a pessoa pôs a galinha na mesa, e como é que essa galinha morreu? Morte matada ou morte morrida? Pô, vou querer saber como é que a galinha morreu? Se alguém falar pra você, ó, essa daqui foi sufocada, estrangulada, você não come. E se você vê a pessoa lá matando a galinha sufocada, você não vai comer. Deu pra entender? É o que ele tá falando. Que eu não preciso perguntar do que essa galinha morreu. Ah, vamos fazer uma autópsia para ver do que ela morreu. Não, não é isso que Deus está falando para nós fazermos. Então não é para me perguntar nada. Mas se eu ver a pessoa estrangulando, eu já não como. Se a pessoa falar, daí eu torci o pescoço dessa galinha, desse bicho aí para matar, aí eu também não posso comer. E não devo comer sangue de animais. Então acabou. Esse negócio que dizem do chouriço, não pode comer, porque não provém de Deus. E tudo aquilo que vai chouriço no meio, também você não deve comer. Por quê? Ele está dizendo que nós devemos nos abster para que nos vá bem, nos dê saúde espiritual. Então eu não posso me envolver e comer carne de animais sufocados, quando eu estou sabendo que é sufocado, não preciso ficar perguntando para ninguém, nem lendo no rótulo como é que a galinha morreu, amém? E também não devo comer o sangue de animais, e principalmente beber, como muitas religiões fazem hoje, cultuando a demônios, tá bom? Então estas 2 restrições é a únicas que nós temos diante de Cristo, diante de Jesus, diante de Deus, diante do poder, diante da glória, para nós na graça nos dias de hoje. É que nem como no João Batista, né? João Batista, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Era a única alimentação que João Batista tinha, porque ele gostava e ele tinha ali o alimento dele, gafanhoto e mel silvestre. E todo mundo reclamava de João Batista comer só gafanhoto e mel silvestre. Aí veio Jesus, comendo de tudo. Não só comendo gafanhoto e mel silvestre, mas comia de tudo. Comia pão, comia carne, comia tudo que fazia lá para ele, punha lá os peixinhos, ele comia tudo. Aí chamaram Jesus de glutão. E Jesus fala, João Batista vem comendo gafanhoto e mel silvestre, e o povo reclama. Eu venho comendo de tudo para mostrar para o povo que nós somos normal, e o povo reclama. Então o povo resolve o que quer. Mas Jesus falou, eu não estou aqui para agradar o povo, sim para agradar ao Pai. Então hoje, se eu e você usarmos como regra essa doutrina, de nos abster de comer carne de porco, nós estamos nos baseando na lei. E quando nós nos baseamos na lei, se desligamos de Cristo e da graça decaíste. E o pior de tudo, não é só você tomar a decisão de se basear na lei, se abstendo da carne de porco, e ainda falar para quem faz é pecado. Quer dizer, você está pondo um fardo na vida de uma pessoa a qual não foi posto por Deus, e sim por você. E aquela pessoa vai se abster daquele alimento, não comendo, achando que é pecado, e vai ensinar as outras pessoas, e muitos não vão abraçar essa religião, não vão abraçar essa fé, não vão abraçar Cristo, porque não querem abrir mão disso. E vou mais profundo, né? Nem tanto da carne de porco. Mas vocês deviam fazer uma pergunta para a gente responder.
tem uma igreja, uma denominação, que eles proíbem doar sangue. Eles proíbem doar sangue. Então eles falam assim, não pode doar sangue. Então eles não doam sangue. Mas eles falam, quem doa peca e vai para o inferno. E aí, pessoas estão morrendo, não porque chegou a hora de morrer. Morreram porque foram displicentes em não cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. Sofreram um acidente, né, machucaram, uma cirurgia, um transplante, qualquer coisa que precisaria fazer e precisaria de sangue. E eles não dão sangue, não permitem que dão. A pessoa morre e vai para o inferno, porque ela está cometendo o próprio suicídio de si mesma. Porque ninguém está matando ela, a não ser ela mesma se matando. Porque ela tomou a opção de não tomar a transfusão do sangue e deixar com que ela morresse. Quer dizer, eu não vou pegar a transfusão do sangue, você vai morrer, então eu vou morrer, eu vou me matar, então você está se matando. Porque se você deixar e pôr o sangue em você, você não se mata, você não morre. Mas se você não deixar eu pôr o sangue, é a sua opção. Então você sabe que você vai morrer, você sabe que você está se matando. É igual pegar um revólver. Se eu pôr o revólver aqui e não atirar, eu sei que eu não vou morrer. Mas se eu atirar, eu sei que eu vou morrer. Então a decisão é minha. Então as pessoas que estão morrendo porque não querem receber o sangue, doutrinada numa doutrina baseada na lei, e a lei também não fala a respeito disso, faz a pergunta que eu te ensino. Amém? Tenta entender. Porque em Cristo Jesus, primeira epístola de João 3,16, devemos dar a vida pelo irmão, e o sangue é vida. Se eu precisar doar sangue para alguém, eu vou doar. Então abre os olhos, faz essa pergunta e você vai ver. Porque às vezes, pregando a carne de porco não torna, porque quem não vai seguir Jesus porque não pode comer pururuca, não pode comer torresmo, não pode comer bacon, né? Então é uma coisa mais light. Mas e aí? Muitas pessoas deixam de servir a Jesus porque essa denominação diz que quem quer servir Jesus não pode receber e nem doar sangue. E aí sofre um acidente, precisa de uma cirurgia, precisa de sangue, morrem, deixam morrer, pais vendo filhos morrer, parentes morrer, porque não quiseram doar o sangue. E acreditando que aquilo é uma doutrina de Cristo, e não é, não existe na Bíblia, não tem base bíblica. E aí morrem, quem morreu cometeu suicídio, foi para o inferno, e aí as pessoas serão culpadas, porque eles foram assassinos também daquelas pessoas, assassinaram. E em Apocalipse capítulo 21 e 22 fala que os assassinos não entraram no reino de Deus. Então você assassinou, você tomou a decisão. É a mesma coisa que eu pegar uma faca, matar, dar uma faca, enfiar em alguém, pegar um revólver, atirar em alguém, pegar uma foice, cortar o pescoço de alguém. Eu tomei a decisão de matar. Então a partir do momento que eu falo para não dar sangue, eu estou tomando a decisão de matar aquela pessoa, porque ela vai morrer por causa da minha decisão de proibir de doar sangue para ela. E eu vou morrer pela minha decisão de proibir alguém de me dar sangue. Quer dizer, eu proibindo alguém de dar sangue, você morreu, fui o seu assassino, porque a minha decisão fez você morrer. E eu, sendo a pessoa que não quero receber o sangue, eu vou morrer, e eu fui o quê? Para pensar. Assassino de mim mesmo. Cometi o meu próprio suicídio, porque eu proibi de me dar sangue, e eu morri por causa da minha decisão. Então eu tornei assassino de mim mesmo, me suicidei, e os homicidas não irão no reino de Deus. Então, abrindo o coração, lei é lei, graça é graça. Deus com Adão e Eva era uma coisa, Deus com Noé era outra, Deus com Abraão era outra, Deus com Moisés, a lei e os profetas é outra, e Deus com Jesus Cristo e nós somos outras aqui, na minha e na sua Bíblia. Espero que tenha te ajudado, respondido com muito amor e com muito carinho o que a palavra de Deus diz para nós. Contamos com todos vocês. Façam suas perguntas. Espero ter te ajudado. Deus abençoe.